Será que é bom elogiar nossos filhos? É claro que é muito bom ganhar elogios, não é mesmo? E as crianças demonstram gostar muito dos mimos dos pais, mas será mesmo que alguns tipos de elogios fazem bem? Você sabe quais são as consequências que essa criança sofrerá na vida adulta, dependendo da intensidade ou maneira exagerada desses elogios? Quer saber um pouco sobre isso? Continue assistindo. Olá, meu nome é Ana Paula Brum, sou aspirante em psicanálise e apaixonada pelo tema parentalidade consciente. Bom, sobre o assunto do início do vídeo, elogiar significa ressaltar as boas qualidades de um objeto ou pessoa. No caso de pessoas, tem gente que elogia em público, tem gente que elogia em particular, e cá entre nós é muito bom receber elogios. Mas e em relação aos nossos filhos ou às crianças em geral? O que acontece quando elas ouvem: "Nossa, você é muito inteligente", ou "Você é nota 1000, parabéns, você é meu orgulho"? Quem nunca falou isso para os filhos? Só que tem um porém. Quando elogiamos algum acerto de nossos filhos, chamando-os de inteligentes de forma enaltecida, não possibilitamos que a criança se sintonize com sua própria experiência, fazendo com que o nosso elogio apenas reflita a nossa empolgação, sem que a essência da experiência, ou seja, sem que a essência do processo em si, daquela ação realizada pela criança, seja de fato considerada, causando nessa criança um alerta de que tudo que ela for fazer terá de alimentar as expectativas de seus pais, o que é muito difícil, sendo para ela um peso muito grande. Vou trazer aqui um exemplo para facilitar. Vamos fazer de conta que seu filho concluiu o ano escolar com um boletim cheio de nota 10. E você ficou muito feliz, claro, quem não ficaria? Só que em vez de dar os parabéns dizendo que seu filho é muito inteligente, faça diferente. Realce o processo que ele passou durante o ano todo. Exemplo, pergunte a ele: lembra daquele dia chuvoso em que você gostaria de ter faltado às aulas, mas acabou indo à escola mesmo assim? Lembra das leituras realizadas para fazer avaliação ou até mesmo trabalhos escolares? Aprofunde um pouco mais. Lembra dos seus primeiros anos na escola em que precisou focar muito para aprender a ler e a escrever? Ou seja, com isso você estará ensinando a seu filho que tudo na vida é um processo e que ele é capaz de realizar qualquer coisa desde que trace metas e foque no passo a passo. Infelizmente, muitos adultos têm dificuldades de aprender o novo porque inconscientemente esperam pela aceitação do outro e com isso seguem a vida com muita timidez até de falar em público, por exemplo, com medo do que os outros vão pensar. Não há nada pior do que o medo de errar. Reflita comigo. O aperfeiçoamento nasce da prática. Os resultados surgem através da constância. Ter em mente que precisa ser inteligente para realizar qualquer tarefa atrapalha-nos e muito. Não é sobre ser inteligente, e sim sobre encarar os desafios da jornada. É claro que é muito bom receber elogios e até mesmo apoio para realizar algo, mas o bom mesmo é que sua motivação nunca dependa do outro e sim dependa exclusivamente no foco em sua meta. Concluindo, se você não se deixa levar apenas por elogios e muito menos se deixa abalar por críticas, é sinal de amadurecimento. Espero que sua motivação nunca dependa do outro e sim dependa exclusivamente da meta que você deseja e decidiu realizar. Quando falamos com os filhos sobre o processo que envolve um certo aprendizado no qual eles se submeteram, damos a eles a oportunidade de compreenderem que existe uma conexão sintonizada. Espera aí, já te explico. Em outras palavras, eles aprenderão a refletir sobre seus comportamentos e suas consequências. Quando nós atingimos esse nível de comunicação com nossos filhos, eles passam a ter uma história de vida mais integrada e coerente, permitindo que desenvolvam um senso mais forte de si mesmos, enriquecendo a capacidade de autoconhecimento e até mesmo compaixão, pois quando respeitamos o nosso processo, automaticamente respeitamos o processo do outro,
adquirindo assim então mais empatia. Isso é tão interessante e tão profundo ao mesmo tempo, pois quando você ensina a seu filho a olhar para o processo dele, você está colaborando com a construção de sua autoestima. Ora, a gente ouve tanto falar em autoestima que chegamos até a confundir esse conceito com padrão de beleza, roupas, maquiagens, enfim. Porém, o conceito de autoestima vai muito mais além. A verdadeira autoestima tem a ver com a conexão com o nosso eu, ou seja, com o nosso self. Mas essa conexão é obtida através do contato com os pais ou cuidadores e com o fortalecimento dessa conexão que conseguimos explorar nossas emoções e o mundo ao redor. Essa comunicação emocional constrói a base de nosso relacionamento com os nossos filhos e essa base que eles levarão para a vida ao se relacionar com os outros, seja relacionamento entre amigos e até mesmo relacionamento amoroso. Tá vendo só como é muito pobre dizer você é muito inteligente? A nossa missão como pais não é só alimentar, vestir, cuidar da higiene. Nós também temos a missão de cuidar do estado emocional deles. Veja só, não existe comportamento separado de estado emocional. Por isso, os pais precisam resgatar essa conexão com o seu próprio self, a fim de aprenderem a lidar com suas próprias emoções, fortalecendo sua autoestima, para então terem a capacidade de passar isso aos seus filhos. Lembre-se, pais felizes, filhos saudáveis. Relacionamentos são as bases da vida e os relacionamentos da vida adulta dos nossos filhos serão baseados no relacionamento que constituíram conosco. Através da nossa conexão, eles aprenderão a se amar e com isso amarão de maneira saudável. Dito tudo isso, voltemos então à pergunta: será que faz bem elogiar nossos filhos? Depende. Só se for para elogiar, fazendo com que ele consiga compreender que houve um processo no qual ele se submeteu e as consequências boas vieram. Agora, se os elogios refletirem apenas o orgulho dos pais, teremos esses problemas já mencionados. E por outro lado, lamentavelmente, o contrário também acontece. Pois se, enquanto pais, não estivermos bem emocionalmente, nossos filhos acabarão sendo alvo das nossas projeções de questões inconscientes e mal resolvidas. Sim, nós adultos temos muitas questões mal resolvidas e isso interfere muito na educação de nossos filhos. Se por um lado determinados elogios são capazes de refletir apenas o nosso ego, por outro, ações do dia a dia podem projetar nos filhos aquilo que temos de mais ruim. Mas esse é um tema para um próximo vídeo. Então é isso que eu gostaria de conversar com vocês no vídeo de hoje. Agradeço o seu tempo comigo até aqui. Na semana que vem tem mais, se Deus quiser. Até lá!